Oi gente, bem-vindos ao nosso vídeo sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório se refere ao conjunto de tecidos e órgãos responsáveis por levar nutrientes e oxigênio às nossas células, além de extrair os resíduos metabólicos gerados. É um sistema fechado por onde circulam os humores, que são o sangue e a linfa. E ele é composto basicamente do sangue, dos vasos sanguíneos, de diferentes calibres, e do coração, que é a bomba contrátil propulsora. O sistema circulatório tem como funções permitir a passagem do sangue através do coração e dos vasos sanguíneos até todo o organismo, chegando a todas as células carregando o oxigênio e os nutrientes. Além disso, ele também faz a defesa do organismo através dos glóbulos brancos e ele expulsa os resíduos gerados desde o lugar de onde eles foram produzidos até os órgãos excretores. O sistema circulatório também recebe o nome de cardiovascular, e o seu órgão principal é o coração, que funciona como uma bomba contrátil propulsora. Por ser um sistema fechado, as trocas que ocorrem entre os tecidos e o sangue acontecem nos capilares. O coração de uma pessoa tem o tamanho de uma mão fechada e bombeia o sangue para o corpo inteiro sem parar. Localiza-se no interior da cavidade torácica e entre os dois pulmões, posteriormente ao externo e acima do diafragma. O ápice, que é a ponta do coração, está voltada para baixo, para a esquerda e para a frente. O peso médio do coração é aproximadamente 300 gramas, variando com o tamanho e o sexo da pessoa. Os movimentos de contração, sístole, e de relaxamento, diástole, são responsáveis pelo correto funcionamento para impulsionar o sangue. Observando o esquema do coração, ele possui 4 cavidades, o átrio esquerdo e direito, que são as partes superiores por onde o sangue chega, e é bombeado o sangue para os ventrículos. E os ventrículos são as partes inferiores, ou seja, o ventrículo esquerdo e direito, onde é bombeado o sangue para os pulmões e para o corpo. O coração ele é um órgão cavitário, ou seja, possui cavidade. Ele é constituído por 3 camadas. A primeira é o pericárdio, que é uma membrana que reveste externamente o coração, como um saco. Essa membrana ela vai propiciar uma superfície lisa e escorregadia por o coração para que ocorram os movimentos interruptos. A segunda camada é o endocárdio, que é uma membrana que reveste internamente o coração. E a terceira camada é o miocárdio, que é uma musculatura que ajuda as contrações vigorosas e involuntárias. Pera. Boa tarde, galera. Boa tarde, grupo. Movimentos involuntários são aqueles dos quais nós não temos controle, como, por exemplo, a contração do coração, é um movimento involuntário, a respiração e até as piscadinhas do olho. Você pensa, estou controlando, mas calma, na maior parte do tempo você não controla. E os movimentos voluntários são aqueles como abrir e fechar a mão, mexer os braços, mexer o pescoço, mexer a cabeça. Todos esses movimentos estão sendo controlados por mim, então eles são voluntários. Os involuntários são aqueles que eu não controlo. E ele está localizado entre o pericárdio e o endocárdio. Quando por algum motivo as artérias do coração, que são as ramificações da aorta, não conseguirem irrigar corretamente o miocárdio, pode ocorrer a morte das células musculares, que caracteriza o infarto ao miocárdio. Os pulmões também são órgãos fundamentais do sistema circulatório. Durante a pequena circulação, o sangue não oxigenado passa do ventrículo direito do coração para os pulmões. Nos alvéolos pulmonares, ocorre um mecanismo de trocas gasosas fundamental para o transporte do oxigênio pelo organismo e pela remoção do gás carbônico. Nos alvéolos, o oxigênio se difunde para o sangue presente nos capilares ao seu redor e o gás carbônico se difunde do sangue presente nos capilares para o interior dos alvéolos. O oxigênio passado para o sangue, ele entra nas hemácias e se liga à hemoglobina, formando a oxihemoglobina, que garante o transporte de oxigênio para todo o corpo. Assim, agora oxigenado, o sangue volta para o coração e é impulsionado do ventrículo esquerdo para todo o corpo. As artérias são vasos de parede relativamente espessa e musculares, que transportam o sangue do coração para os diversos tecidos do corpo. A artéria ela apresenta 3 camadas de tecido denominadas túnicas. Temos a túnica interna, que é formada pelo tecido epitelial, e também apenas uma camada de células achatadas que revestem dentro da artéria. Formando a camada intermediária, temos a túnica média, que é formada pelo tecido conjuntivo elástico e também o tecido muscular. E formando o tecido conjuntivo fibroso, temos a camada advencial, que reveste exteriormente a artéria. Para atingir todas as partes do corpo, as artérias ramificam-se de maneira progressiva em artérias mais finas. E esses finíssimos ramos terminais das artérias, ou arteriolas, prolongam-se entre os órgãos e tecidos, formando os vasos capilares. A maioria das artérias, elas carregam e transportam
um sangue oxigenado, ou seja, rico em gás oxigênio. Porém, as artérias pulmonares, elas carregam sangue venoso ou não oxigenado, ou seja, pobre em gás oxigênio, que carrega do coração até os pulmões. A aorta, que é a artéria mais calibrosa, ou seja, de maior diâmetro do corpo humano, ela bombeia o sangue do coração até os tecidos do corpo. As artérias podem ser divididas em dois grandes grupos, o sistema do tronco pulmonar e o sistema da artéria aorta. O sistema do tronco pulmonar, ele corresponde a uma bifurcação que ocorre no tronco pulmonar e que tem origem no ventrículo direito do coração, que se divide em duas artérias pulmonares, a esquerda e a direita. Ao entrar no pulmão, essas artérias pulmonares, elas começam a formar diversos capilares sanguíneos em torno dos alvéolos. E essas duas artérias, elas se diferem de todas as outras do nosso corpo porque elas transportam sangue venoso, ou seja, o sangue pobre em oxigênio rico em gás carbônico, do ventrículo direito do coração até os pulmões. Agora, vamos para o sistema da artéria aorta. A aorta é a principal artéria do nosso organismo. Ela possui um calibre maior, ou seja, o diâmetro dela é maior do que o das demais, e ela também possui paredes elásticas, e isso contribui muito para estabilizar o fluxo sanguíneo. Ela recebe o sangue oxigenado pelos pulmões, que é bombeado pelo ventrículo esquerdo do coração para todo o corpo. A aorta se ramifica em artérias de menor calibre para assim poder atingir todo o corpo. No início, tem a porção ascendente da aorta, que é aquela das quais se originam as artérias coronárias, que são as que irrigam o coração. Do arco aórtico, que é uma curvinha, partem três ramos principais: a artéria carótida comum esquerda, a subclávia esquerda e o trônquio braquiocefálico arterial, que é do qual se originam a artéria comum carótida direita e a subclávia direita. Na região torácica e abdominal, a aorta se divide em ramificações que vão irrigar os órgãos da região. E por fim, a aorta também possui as suas ramificações terminais, que se dividem em artérias ilíacas comuns direita e esquerda. Algumas das artérias originadas por ramificações da aorta são as artérias subclávias, que são aquelas que se ramificam em arteríolas e que irrigam a cabeça, o pescoço e os membros superiores. Também existem as artérias carótidas comuns direita e esquerda, que podem se ramificar em externas, que são aquelas que levam sangue para a cabeça e para o pescoço, ou internas, que levam sangue para o cérebro. Também existem as artérias como a renal, que leva sangue para os rins, a ilíaca, que leva sangue para as partes inferiores e para a região pélvica, e a artéria femoral, que é a principal artéria da perna. Artérias de maior diâmetro, com paredes mais espessas e mais elásticas, se ramificam em outras menores, de menor diâmetro, e assim vai progressivamente até que se originem as arteríolas, que são aquelas que vão irrigar os vasos capilares sanguíneos. As artérias, de acordo com seu diâmetro, ou seja, seu calibre, elas podem ser divididas em três grupos: as musculares, as elásticas e as arteríolas. As artérias elásticas ou de grande calibre ajudam a manter a pressão sanguínea e a velocidade do sangue uniforme, assim permitindo a estabilidade do fluxo sanguíneo. Suas paredes são mais espessas e de grande elasticidade. As artérias musculares, ou de calibre médio, são compostas por diversas camadas de células musculares lisas que contraem e relaxam, e isso permite que elas controlem o fluxo do sangue nos diversos tecidos. Essas artérias possuem camadas um pouco mais espessas do que a camada das arteríolas. E por fim, as arteríolas, também chamadas de artérias de pequeno calibre, que são as de menor diâmetro e com as paredes mais finas, e são responsáveis por levar o sangue para os capilares. As veias, elas são vasos de paredes relativamente finos que transportam o sangue de vários tecidos do corpo para o coração. Assim como as artérias, elas possuem paredes constituídas por três túnicas. A túnica íntima é uma fina camada formada por células endoteliais e que estão apoiadas em uma camada de tecido conjuntivo frouxo. A túnica média ela é formada principalmente por células musculares lisas e nela é encontrada uma matriz extracelular que é composta por fibras elásticas. A túnica adventícia é uma camada mais desenvolvida, onde pode se encontrar nela colágeno e fibras elásticas. Para impedir o refluxo de sangue e o entupimento da veia, as veias de maiores diâmetros elas possuem uma válvula em seu interior. E para que o sangue consiga chegar no coração,
As veias, por exemplo, estão finas e então elas vão começando a ficar em maior diâmetro para que elas consigam chegar melhor no coração. A maioria das veias, elas transportam pelo corpo sangue não oxigenado. Porém, as veias pulmonares, elas transportam sangue oxigenado do pulmão para o coração. As veias cava superior e inferior, elas são as mais calibrosas do corpo humano. Referente à localização das veias no corpo humano, a gente pode separar em 2 tipos, que são as superficiais e as profundas. As veias superficiais normalmente são aquelas que conseguem se ver através da pele e são bem mais vistas em pessoas com uma musculatura mais desenvolvida. As profundas são as que não se consegue ver e elas estão ou sozinhas ou com artérias. As veias, principalmente as das pernas, elas possuem uma ligação direta com a gravidade, sendo assim difícil a volta desse sangue para o coração. É exatamente por isso que as veias elas possuem válvulas, que ajudam esse sangue a ser direcionado em uma só direção. Os capilares são vasos extremamente finos, chegando até mesmo a serem microscópicos. Eles são permeáveis e eles levam a todas as células do corpo o oxigênio e os hormônios. Eles também absorvem o carbono e os resíduos metabólicos e são feitos por apenas uma camada de tecido endotelial. Eles estão presentes em praticamente todas as partes do corpo, sendo que as células não se mantêm muito distantes dele, ficando ao menos a 130 micrômetros de distância ou 0,3 milímetros. Existem 2 tipos de capilares, sendo os capilares arteriais e os capilares venosos. Os capilares arteriais iniciam como artérias, se ramificando e se tornando arteríolas, que se tornam finalmente os capilares arteriais. Os capilares venosos estão espalhados pelo nosso corpo inteiro. Eles começam como capilares arteriais, se juntam se tornando vênulas e se juntam novamente se tornando as veias. E com isso, a gente tem o nosso sistema inteiro que circula entre si. As células que constituem as paredes dos vasos capilares têm pequenas brechas entre si para que por ela possa fluir o plasma sanguíneo, que é feito do líquido tissular. Este banha e alimenta as células ao seu redor com gás oxigênio e com nutrientes, tomando deles o gás carbônico e as excretas nitrogenadas. Existem 4 tipos de capilares, sendo o primeiro deles os capilares de tipo sanguíneo, que se localizam principalmente nos testículos, na retina, no encéfalo e nos músculos. E também existem os capilares fenestrados não diafragmáticos, que se localizam nos rins. Os capilares fenestrados diafragmáticos se localizam principalmente no estômago, no intestino, em parte do baço e em parte do fígado. Eles possuem poros que vão filtrar e saber o que vai e o que fica dentro do corpo. Os capilares recebem sangue das arteríolas, que se carregam com as vênulas. É necessário que ocorra um afunilamento dos vasos que vão se ligar com as capilares, porque os capilares não têm flexibilidade. E com a alta pressão do sangue originalmente, os capilares iam se romper. Então, com esse afunilamento, o fluxo do sangue fica mais baixo. Os capilares sistêmicos são o lugar onde ocorre, no caso, toda a coleta do gás carbônico e das excretas metabólicas e a liberação dos nutrientes e do oxigênio. Os capilares renais pegam as excretas metabólicas do nosso sangue e alguns exemplos delas são a ureia e o ácido úrico. E ele solta elas pela urina. Os capilares pulmonares são os capilares que são responsáveis pela liberação do gás carbônico por meio das hemácias, enquanto os capilares do intestino são os que absorvem os nutrientes que foram adquiridos na digestão. Por último, mas não menos importante, os capilares sinusoides se localizam no restante das localidades do baço e do fígado e na nossa medula óssea. Eles possuem uma lâmina basal endotelial descontínua, que eles possuem ela. E também possuem células com grandes espaços entre elas para que possam passar as células sanguíneas para que elas se espalhem pelos órgãos. As contrações da musculatura cardíaca mantêm o ciclo sanguíneo funcionando a todo momento. No processo chamado diástole, o coração relaxa e o sangue entra nele. E no processo da sístole, acontece o contrário, ele contrai e o sangue sai, para assim continuar o ciclo a todo momento. Ambos os processos acontecem tanto nos átrios quanto nos ventrículos do coração, por isso eles são chamados de processos atrioventriculares. O processo circulatório, ele conta com a pequena e a grande circulação.
A pequena circulação, ela envolve apenas o sangue não oxigenado, ou pobre em oxigênio, que é o sangue venoso. E a grande circulação envolve o sangue arterial, que é o rico em oxigênio, que é o que vai passar para todo o corpo. Esses processos, eles começam no coração, quando o sangue entra pela veia cava superior ou inferior no átrio direito do coração. Esse sangue é pobre em oxigênio e ele vai passar pelo átrio direito e vai passar por uma válvula que chama tricúspide. Dessa válvula ele vai ser expelido para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele vai passar pela artéria pulmonar e vai chegar até os pulmões, onde ele vai sofrer a hematose, que é a oxigenação do sangue. Assim, a partir do pulmão, ele passa pelas veias pulmonares e volta para o coração, mas dessa vez para o lado esquerdo. Nesse momento, o sangue vai passar para o átrio esquerdo do coração, já oxigenado, e vai ser impulsionado pela válvula mitral até o ventrículo esquerdo do coração. Esse ventrículo é o mais tonificado, a parte da musculatura mais tonificada, porque ele é o que mais trabalha, assim. Ele é o que tem que fazer força para expelir o sangue já oxigenado para a artéria aorta, da qual o sangue vai passar para todo o organismo. Num circuito completo pelo corpo, o sangue passa 2 vezes no coração humano. A separação completa do sangue venoso, que é o não oxigenado, e do sangue arterial, que é o oxigenado, permite um equilíbrio na temperatura corporal. Isso acontece porque quando o sangue oxigenado irriga os tecidos do corpo sem entrar em contato com o sangue não oxigenado, as células recebem a quantidade ideal de oxigênio para queimar a quantidade ideal de alimentos e assim manter a temperatura corporal constante. Por isso, faça chuva, faça sol, faça calor, faça frio, a nossa temperatura se mantém aos 36,5 graus centígrados, mais ou menos. Agora vamos falar sobre o sangue. O sangue é o responsável pelo transporte de nutrientes, gases respiratórios, hormônios e resíduos metabólicos. E embora ele pareça ser totalmente homogêneo, ao microscópio óptico nós podemos observar que ele é composto basicamente de 4 coisas: o plasma, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. O plasma é a parte líquida do sangue e mais de 90% da sua composição é água, mas ele também possui outros componentes, como a glicose, vitaminas, proteínas, sais minerais, entre outras substâncias. As hemácias, também chamadas de eritrócitos, ou simplesmente os glóbulos vermelhos, são as células mais numerosas do nosso sangue. Um ser humano comum costuma ter cerca de 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. É muita coisa. Elas são produzidas na medula vermelha dos ossos e através de um processo chamado eritropóise. Elas são células anucleadas de formato... Eu vou tentar explicar, calma. Elas têm o formato de disco bicôncavo. Fingemos que essa aqui é a nossa hemácia. Fingemos que ela tem o formato de um disco, redondíssimo. Merchan. E que ela tem um buraquinho aqui em cima e um buraquinho aqui embaixo. Então, essa seria uma hemácia, em formato de disco bicôncavo. E elas medem cerca de 0,007 milímetros de diâmetro. Bem pequenininho. A forma discoide das hemácias e a concavidade em ambos os lados permitem uma superfície considerável para a captação e distribuição de gás oxigênio. A coloração vermelha das hemácias se deve à presença do pigmento hemoglobina. No sangue, o oxigênio se combina com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. E nos tecidos, essa combinação é desfeita e as células absorvem o oxigênio. Sendo assim, nós concluímos que a hemoglobina e as hemácias são responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo sangue e pela sua distribuição. Além da hemoglobina, as hemácias também são formadas por íons de glicose, água e enzimas. O tempo de vida dessas células é de 90 a 120 dias, e depois desse período é normal, elas envelhecem e morrem e são substituídas na própria medula óssea. A contagem das hemácias pode ser feita através do hemograma, exatamente, o famoso exame de sangue. Gente, Deus que me diga. Enfim, essa contagem é feita através do hemograma e através dele também é possível verificar se o tamanho das hemácias está normal, se elas sofrem de macrocitose, ou seja, se elas estão com um tamanho maior do que elas deveriam, ou se elas sofrem de microcitose, que é o tamanho menor do que elas deveriam estar. Os leucócitos são as células de defesa do nosso corpo. Eles têm diversas formas, tamanhos e tipos diferentes. Eles também têm núcleos de formas diferentes.
e eles só se dividem em dois tipos, apesar de tudo isso, que são os granulócitos e os agranulócitos. Os granulócitos possuem núcleos irregulares, apresentando no citoplasma grânulos primários e secundários. Os agranulócitos, também conhecidos como linfócitos e monócitos, têm núcleos regulares e também possuem os grânulos primários, que são os azurófilos. Em um heredograma, a taxa de variação de leucócitos e da variação do formato do núcleo deles pode ajudar a diagnosticar problemas no sistema circulatório e no imunológico. Em um adulto normal, o número de leucócitos por microlitro é de 4.500 a 11.500 e o aumento desses leucócitos é chamado de leucocitose e a redução é a leucopenia, e esses dois são problemas. Os leucócitos são muito maiores do que as hemácias, porém eles vêm uma quantidade muito menor do que elas. Quando o organismo é atacado, porém, eles crescem em quantidade e atacam o corpo estranho que invadiu. Eles atuam na defesa do nosso organismo de duas maneiras diferentes, sendo elas pela fagocitose, que é quando eles englobam, digerem e destroem os organismos que invadiram nosso corpo, ou pela produção dos anticorpos, que todo mundo já sabe que quando eles produzem aquelas proteínas que destroem os organismos invasores. O pus que é formado em lugares infectados onde houve um machucado é feito pelos leucócitos, organismos mortos e líquido que sai dos capilares infectados, o que acaba causando aquele inchaço. Os leucócitos são produzidos na medula óssea ou no tecido linfático e permanecem circulando temporariamente no nosso sangue. Eles penetram no tecido conjuntivo adjacente e muitos deles acabam morrendo por apoptose, como por exemplo o linfócito TCD8, que dá o beijo da morte nas células invasoras, programando a morte dele e da célula. O tempo de vida de um leucócito pode variar muito, sendo que em altos períodos de atuação ele pode durar horas até mesmo dias. No adulto normal, bilhões de leucócitos morrem diariamente. Estes são removidos, têm seus restos removidos, na verdade, pelos macrófagos, que fagocitam os restos dele. Para ajudar os glóbulos brancos a defender o nosso organismo, a ciência criou as vacinas e soros. As vacinas são produtos produzidos a partir de micro-organismos mortos ou atenuados, ou seja, enfraquecidos, ou também a partir das toxinas produzidas por esses micro-organismos, mas que foram inativadas em laboratório. Assim, as vacinas possuem os antígenos incapazes de produzir a doença no nosso organismo, mas capazes de estimular o nosso organismo a produzir anticorpos contra essas doenças. Então, se uma pessoa já foi vacinada contra uma doença, ela já está imune a essa doença. Ou seja, se ela entrar em contato com o micro-organismo que provoca essa doença, o corpo dela já vai ter anticorpos suficientes para fazer sua defesa. Agora, se uma pessoa que ainda não foi vacinada contra uma doença entra em contato com seu patógeno, ela vai precisar receber o soro terapêutico, que já contém os anticorpos necessários para a inativação do antígeno. A ciência moderna já dispõe de alguns soros terapêuticos contra toxinas produzidas por micro-organismos e também contra toxinas presentes em venenos de animais peçonhentos. As vacinas, graças às células de memória, elas acabam provocando uma imunidade duradoura. Já os soros, eles são eficazes, eles curam a doença de forma rápida, mas não é tão duradouro quanto as vacinas. As vacinas você pode tomar uma vez na vida e nunca mais precisar, elas podem ser vitalícias, ou também elas podem durar meses até anos. Só que os soros, eles são bem temporários mesmo. Devido à sua necessidade e eficácia, as vacinas são muitas vezes dadas em postos de saúde gratuitamente e existem muitas campanhas de vacinação que são feitas para proteger a população, então é muito importante sempre tomar as vacinas e ter tudo em dia. As plaquetas são fragmentos celulares bem menores do que as células sanguíneas, ou seja, bem menores que os leucócitos e as hemácias, e elas atuam na coagulação sanguínea. Quando uma pessoa sofre algum ferimento que rompe os vasos sanguíneos,
acontece uma série de processos para evitar a perda desse sangue do organismo da pessoa. A coagulação ou formação de coágulo é um desses processos e ela acontece quando filamentos de uma proteína do plasma transformada eles começam a se unir e formar uma rede que impeça a hemorragia, seja ela externa, ou seja, para fora do corpo, ou mesmo hemorragia interna, que é bem perigosa também. Quando o sangue já foi estancado e o vaso sanguíneo já está se regenerando, já está se cicatrizando, a formação do coágulo ela é reabsorvida pelo organismo. Em uma transfusão sanguínea, é necessário o conhecimento do tipo sanguíneo para que ela seja segura. Na espécie humana, há 3 tipos, sendo esse o ABO, o RH e o MN, sendo esse último desconsiderado. Nos seres humanos, possuem 4 tipos de sangue no sistema ABO, sendo o grupo A, que possui o antígeno A, e produz o anticorpo anti-B. Tem o grupo B, que possui o antígeno B e produz o anticorpo anti-A. Possui o grupo AB, que possui o antígeno A e B, e esse não possui nenhum anticorpos. E tem o grupo O, que ele não tem nenhum antígeno, porém ele produz o anticorpo anti-A e anti-B, sendo assim só pode receber do sangue O. O sistema RH ele é outro tipo de classificação sanguínea, sendo as pessoas que possuem essa substância são classificadas como RH positivo e as que não possuem como RH negativo. Ele tem esse nome porque a primeira vez que ele foi encontrado foi em um macaco rhesus. É importante saber do fator RH para poder fazer transfusões sanguíneas seguras. Por exemplo, eu sou RH positivo, ela é RH negativo. Se eu precisasse receber uma transfusão sanguínea dela, tudo bem, porque ela é RH negativo, então o meu sangue não ia reagir com aglutinação quando recebesse o sangue dela. Agora, se ela precisasse do meu sangue, isso não ia poder acontecer, porque como eu tenho o fator RH positivo, o meu sangue ia entrar em contato com o sangue dela e ela ia começar a produzir anticorpos anti-RH. E aí poderia, no primeiro contato não ia dar problema. Numa segunda transfusão ia começar a dar alguns probleminhas. Além do sistema circulatório para a circulação do sangue no corpo, o corpo humano ele também possui outro sistema para a circulação de líquido, que é o sistema linfático. Esse sistema é uma rede complexa de órgãos, linfóides, linfonodos, ductos linfáticos, tecidos linfáticos, capilares linfáticos e vasos linfáticos. Ele auxilia o sistema circulatório na remoção de resíduos, na coleta e distribuição de proteínas no intestino delgado. Também ajuda na produção de células defensoras, conhecidas mais como leucócitos. Os órgãos que constituem o sistema linfático são o baço, os linfonodos, a tonsila palatina, a tonsila faríngea e o timo. A linfa é um líquido claro, ligeiramente amarelado, e ela corre lentamente pelo nosso corpo por vasos linfáticos. Ela é recolhida por difusão de capilares linfáticos e ela é liberada em vasos sanguíneos maiores e é misturada com o sangue. A função da linfa é fazer uma limpeza nas impurezas que as células produzem durante o processo de metabolismo. O sistema linfático ele não é fechado. Os vasos linfáticos eles possuem válvulas que fazem com que a linfa siga só uma direção. Caso ocorra entupimento desses vasos linfáticos, pode ocorrer o edema, que é o inchaço. Peraí. Boa tarde, grupo, com sua licença.
Um edema, como ela acabou de falar, é um inchaço que pode acontecer, por exemplo, sei lá, você tá lá andando de bicicleta, anda adoidado a tarde inteira, vai doer alguma hora, aí você vai ver, pum, joelho inchado, articulações inchadas. Isso quer dizer que tem um acúmulo de linfa nesse lugar. E aí, com o passar do tempo, isso vai se normalizar, a perna vai desinchar, vai dar tudo certo. Se não desinchar, aí você tem probleminha, é melhor você ir ver o doutor. Agora, quando a pessoa tem, por exemplo, tá retendo linfa na barriga, aí vem uma pessoa e faz a drenagem linfática, faz tchu, e melhora, mas tem que ser um profissional. O baço é um órgão que se localiza entre o fundo do estômago e o diafragma. Ele é um órgão mole e vascularizado. Embora ele seja um órgão linfóide, ele não filtra a linfa, ele filtra o sangue. Outra coisa que ele também faz é que ele ajuda na resposta imune do sangue. Do corpo, no caso. Mas as duas principais funções dele é que ele reserva o sangue e ele também pega o sangue velho, tipo, ele pega as hemoglobinas mortas e usa aquele ferro para fazer novas hemoglobinas. Os linfonodos são pequenos órgãos localizados por todo o sistema linfático, sendo eles os órgãos mais numerosos desse sistema. Eles têm a função de armazenar linfócitos antibactericidas. Quando ocorre uma inflamação, eles podem inflar e causar dores. Eles também têm a função de levar linfócitos à corrente sanguínea e eles vêm sempre em cadeias ganglionares. Eles tendem a se aglomerar em grupos, sendo que os homens têm cerca de 400 gânglios no seu corpo e 160 deles se localizam no pescoço. Eles podem ser macrófagos, leucócitos, células T e células B, sendo que as células T e B têm um papel importante no reconhecimento e destruição de organismos infecciosos. As tonsilas palatinas, popularmente conhecidas como amígdalas, se localizam na parede lateral da parte oral da faringe. Elas também se localizam entre os dois arcos palatinos e elas produzem linfócitos. Peraí, um adendo, com sua licença. Boa tarde, grupo. Bom estar aqui novamente. Então, as amígdalas mesmo são estruturas presentes no cérebro que estão relacionadas ao aprendizado e às emoções. Mas isso faz parte do sistema límbico e não vem ao caso. A tonsila faríngea, também conhecida como adenoide, em geral se hipertrofia durante a infância, se transformando numa massa chamada adenoide. Geralmente, durante a idade adulta, o timo se torna completamente perceptível, uma vez que ele se atrofia com o tempo. Porém, durante seu crescimento, o timo é muito semelhante em aspecto e aparência com uma glândula. Ele se separa em lóbulo esquerdo e direito, que são lobos laterais, e esses são cobertos por um tecido conjuntivo, que encapsula o órgão. Ele produz linfócitos e geralmente o lobo direito se sobrepõe ao esquerdo. Agora nós separamos 3 das principais doenças do sistema circulatório para vocês. São elas a hipertensão arterial, o AVC e o infarto. Hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica incurável que se dá pelo aumento da pressão sanguínea nas artérias. Ela ocorre quando os valores das pressões mínimas e máximas são de 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou de 14 por 9. Essa doença surge quando existe uma dificuldade do sangue de circular pelo organismo, e isso acontece por conta do endurecimento dos vasos sanguíneos. Isso porque essa pressão elevada, ela faz com que o coração precise exercer um esforço maior do que o normal para poder fazer com que o sangue seja bombeado com força suficiente para circular pelo organismo inteiro. Pessoas que possuem histórico de hipertensão arterial na família têm mais chance de adquirir essa doença. Outros grupos de risco também são pessoas negras, diabéticas ou de idade mais avançada. Os fatores que contribuem para uma pessoa contrair a hipertensão são a obesidade, a falta de atividades físicas, o consumo excessivo de sal, o consumo de álcool, o estresse e as taxas elevadas de colesterol. Os sintomas mais comuns dessa doença são dores de cabeça, dores no peito, tontura, zumbido no ouvido e visão embaçada. E eles costumam aparecer só quando os níveis de pressão do sangue estão muito elevados. Além dos medicamentos disponíveis, uma forma muito boa de evitar essa doença é adotando um estilo de vida mais saudável, ou seja, evitando o consumo de álcool, maneirando no consumo de sal e não sendo sedentário.
O tratamento da hipertensão ele é usado só para controlar a doença, já que ela não tem cura. E esse tratamento, o método dele, depende muito do médico e do nível em que a doença está. Mas ele sempre vai consistir em uma mudança de estilo de vida para um estilo mais saudável e, na maioria das vezes, a adoção de medicamentos. A hipertensão arterial é o principal fator de risco de outras doenças. Por exemplo, ela é responsável por 40% dos casos de infartos do miocárdio, 80% dos casos de derrames, ou seja, AVCs. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode se instalar a insuficiência renal. O acidente vascular cerebral, ou simplesmente AVC, acontece quando ocorre uma obstrução ou rompimento de algum vaso sanguíneo que leva o sangue ao cérebro. Sendo assim, uma área do cérebro vai acabar não recebendo sangue e essa área vai ficar paralisada. Essa é uma das principais causas de morte, incapacitação e internação que existe no mundo, e é uma doença que acomete mais aos homens. Eles podem ser de dois tipos. Podem ser AVCs isquêmicos, que acontecem por conta de artérias entupidas, ou hemorrágicos, que acontecem, por exemplo, pela ruptura de aneurismas. As causas do AVC isquêmico são má alimentação e fumo, que contribuem para o acúmulo de placas de gordura em vasos importantes que levam ao cérebro, hipertensão, colesterol e diabetes, que além do acúmulo de placas de gordura também causa inflamações nos vasos sanguíneos e doenças coronárias. E também tem outras causas, como problemas no coração, que facilitem a formação de coágulos nos vasos que levam ao cérebro, distúrbios de coagulação ou o consumo de drogas ilícitas, que podem provocar espasmos ou lesões nos vasos cerebrais. As principais causas do AVC hemorrágico são a pressão alta, que pode gerar o rompimento de vasos que levam ao cérebro, pancadas muito fortes na cabeça, que podem gerar o rompimento de vasos dentro do cérebro e ao seu redor, aneurismas cerebrais, que são provocados por malformações dos vasos, e esses malformados podem se romper com mais facilidade. E também outras causas comuns são o consumo de anticoagulantes, consumo de drogas ilícitas, tumores cerebrais ou também distúrbios de coagulação. Os principais sintomas do AVC são dormência, formigamento e ou a perda da sensibilidade de um dos lados da face ou do corpo, perda de visão repentina de um ou de ambos os olhos, sonolência, dor de cabeça, confusão mental. Essa é uma doença silenciosa e os seus sintomas aparecem repentinamente, mas existem algumas formas de prevenir o seu aparecimento. Para as pessoas que sofrem de hipertensão, colesterol, têm problemas com histórico familiar, diabetes, esse tipo de coisas, o melhor a se fazer é adotar um estilo de vida saudável. Existem dois tipos de tratamento para o AVC, o tratamento clínico e o tratamento de emergência. O tratamento de emergência é feito logo que o paciente chega ao hospital com sinais de sintomas de AVC. O médico inicia o tratamento o mais rápido possível, com medicamentos que estabilizem a pressão arterial, oxigênio para facilitar a oxigenação do cérebro e o controle dos sinais vitais. E o tratamento clínico, que pode ser realizado logo que o tipo de AVC é diagnosticado. Esse diagnóstico pode ser feito através de ultrassonografia, ressonância magnética do encéfalo ou por tomografia computadorizada. O tratamento do AVC isquêmico é feito a partir de medicamentos que melhorem a circulação e que impeçam a formação de coágulos. E também pode ser feito o controle da pressão arterial. O tratamento do AVC hemorrágico é feito a partir do controle da pressão arterial, pelo uso de catéter de oxigênio e, em casos de rompimento grande, é feita uma cirurgia de correção do vaso para evitar a hemorragia.
A cirurgia de descompressão é indicada só em casos que o cérebro apresente grande inchaço. As principais consequências do AVC são que o paciente pode ter sequelas ligeiras ou mais graves, como a dificuldade em falar, em andar, em mexer um dos lados do corpo, pode ter mudanças nas feições, incontinência urinária e fecal, confusão e perda de memória, depressão e sentimentos de revolta, e entre outras consequências. Essas sequelas podem ser temporárias ou permanentes, e elas vão depender muito da área do cérebro que foi afetada e da sua extensão. O infarto agudo do miocárdio acontece quando uma ou mais artérias coronárias são obstruídas por conta de uma formação de coágulo em cima de uma placa de gordura, ou seja, um ateroma, nas paredes internas dessa artéria. Algumas vezes, o infarto é provocado por espasmos, que são espasmos em artérias, coronárias, que são provocados pelo consumo de drogas como cocaína, e esses espasmos, eles impedem o fluxo sanguíneo para alguma parte do miocárdio. O infarto também pode ser causado pela ruptura de uma artéria coronária, pela formação de coágulos na corrente sanguínea, ou também quando o fluxo sanguíneo é muito reduzido, como no caso de pressão arterial muito baixa, que gera um choque. Alguns dos fatores de risco para o infarto são idade avançada, histórico familiar, diabetes, obesidade, hipertensão alta, colesterol alto e o consumo de drogas estimulantes. Um dos sintomas do infarto é a dor, que pode ser típica, ou seja, na região do centro do peito, como um aperto, se espalhando pelo braço esquerdo, acompanhada de sudorese, ou seja, suor, náuseas, que é um enjoo, e palidez cutânea. Ou a dor também pode ser atípica, que é quando ela se aloja em qualquer lugar entre o lábio inferior e a cicatriz umbilical. Os sintomas do infarto em mulheres são muito menos típicos, como a sensação de queimação, de agulhadas no peito e a falta de ar sem dor. Alguns dos sintomas mais comuns do infarto são vômitos, palpitações, falta de ar, suor frio, desmaios, vertigem, tontura, entre outros. Apesar de tantos sintomas, cerca de 50% a 60% das pessoas que sofrem infarto são assintomáticas, ou seja, elas não possuem sintoma nenhum aviso da doença de que vai acontecer. A prevenção do infarto consiste numa alimentação balanceada, prática de exercícios físicos e em evitar consumir drogas, principalmente as estimulantes. O tratamento do infarto no hospital depende muito da situação. O paciente pode ser submetido a um processo invasivo, ou também pode ser tratado por medicamentos, ou os dois juntos. Depende da gravidade da situação e dos danos ao coração. As consequências do infarto dependem muito da gravidade da situação. Geralmente, quando a área afetada do coração é muito pequena, as chances de não haverem consequências é bem maior. Mas, em geral, a principal consequência do infarto é uma alteração na contração do miocárdio, que pode ser classificada como disfunção sistólica leve, moderada ou grave. Outras consequências do infarto do miocárdio são arritmias cardíacas ou disfunções no funcionamento da válvula mitral. Durante toda a nossa vida, nosso organismo acumula gordura e colesterol dentro das paredes de nossas artérias. De acordo com os hábitos de vida e condições de saúde de cada um, essas substâncias se juntam com maior intensidade. Esse acúmulo pode crescer até bloquear a passagem de sangue ou, mais frequentemente, sofrer uma lesão, estimulando o desenvolvimento de um coágulo. Com o fluxo sanguíneo bloqueado, o coração fica sem oxigênio e suas células começam a morrer.